enquanto a oferta é recolhida, nós queremos convidar o pastor Joed para estar aqui à frente conosco. É um grande prazer, como sempre, receber o pastor Joed e a Mônica Crespo neste lugar. Apesar de estar militando, trabalhando lá no Paraná, mas nós sempre reconhecemos como pastor desta igreja, como aquele que contribuiu de forma sobremaneira, para edificar esta obra e estender esta obra além deste espaço, além do Brasil. Bendito seja o Senhor pela sua vida e pela sua família. Aqueles que não o conhecem, eu estou colocando isso, Ele pode ficar à vontade depois para compartilhar o que quiser, e além da própria palavra de Deus, que nós tanto precisamos dela. Mas é um prazer recebê-lo nesta manhã, juntamente com a sua esposa, a irmã Noemi. Deus te abençoe, Noemi. Que bom tê-la aqui nesta manhã. Aleluia. E, enfim, Deus há de falar ao teu coração, aos nossos corações, porque é o anseio, é o desejo dele de trabalhar, de tratar conosco em cada oportunidade. Pastor, fique à vontade. Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Quero dizer que é uma alegria estar aqui. Sempre foi, não é? Essa é a minha casa. Essa é a minha casa. Eu estava lembrando aos irmãos ali que há 42 anos, vai fazer agora em maio, nós estamos pertinho de maio, Há 42 anos atrás, esta igreja nos enviou, eu, Noemi, o Joed Júnior e o Geiel, para Portugal. Um dia de festa, um domingo como esse, nós estávamos sendo enviados para o campo missionário, 42 anos. E, não sei se coincidência ou não, mas amanhã nós estamos indo para a Alemanha, vamos para a Europa de novo, O filho está lá pastoreando e nós vamos estar pelo menos um mês com eles ali em Hamburgo, para estar junto e conhecer, compartilhar e claro, vamos ter oportunidade de ministrar também, não é? Mas vamos levar coisas que eles não conseguiram levar, não é? E algumas outras que eles pediram também. No campo missionário, a gente está sempre precisando de coisa, Quando estávamos em Portugal, a gente, quando recebia um irmão daqui do Brasil, sempre levava a mala um pouquinho mais cheia para levar aquelas coisas que a gente gostava e que lá não tinha, Gosta aqui, a vida aqui e os hábitos alimentares, são bem diferentes lá de outro país. Mas Deus dá a graça de vez em quando aparecia alguém levando para visitar e para levar alguma coisa. Isso era uma alegria para nós. Agora eu estou fazendo o contrário, Não vou estar lá recebendo, eu vou levar, Mas eu sei o que é isso. E meu filho está lá agora, ele foi como filho, acompanhou o pai, agora ele é o missionário, ele é o pastor lá, é diferente, situação diferente. Mas, graças a Deus pela vida dos irmãos, e eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 4. Espero que eu consiga ministrar, porque eu passei a noite de joelhos. Passei a noite de joelhos. Quer dizer, enganando, pensando que dormi um pouco no ônibus, viajei à noite. Então, ainda um pouquinho sono, depois do almoço deve rolar um descanso aí, Mas espero que eu tenha a lucidez para comunicar aos irmãos o que nos propomos a fazer, Romanos capítulo 4, é apenas 20
apenas 25 versículos, nós vamos ler todo o capítulo, fique de pé e acompanhe comigo essa leitura. Abraão justificado pela fé. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui justiça independente de obras. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão, ou a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa, para toda a descendência, não somente aos que está debaixo, está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está isso escrito, que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Pai, muito obrigado por esta manhã, pela oportunidade preciosa que temos
de estar neste lugar para te adorar, servir, ofertar, ouvir a tua palavra e sermos edificados pelo Senhor. Trabalha, fala ao nosso coração, Espírito Santo, usa esta ministração para abençoar e para despertar confiança e fé em nossos corações. Oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Eu ouvi um pregador, e os pregadores que gostam de inventar, eu vi um pregador dizendo que Abraão não é pai da fé. E quando eu vi ele fazer essa afirmação, eu fiquei meio assustado. Todos nós ousamos dizer que Abraão é o pai da fé. Aí ele disse, não, o pai da fé, quem gerou a fé em nós é Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, quem é Abraão? Abraão é pai dos que creem. Um pouquinho diferente, né? Ele não é o pai da fé, ele é pai dos que creem. Ele é o primeiro modelo que inspirou os homens a crerem em Deus. E quando creem em Deus, as coisas dão certo, funcionam, não é? Bom, espero que expliquei isso aí. Se entenderam, se não entenderam também, depois pergunta para o pastor Roberto. No tempo que... Houve um tempo, e não sei se podia dizer que era do meu tempo, né? Ou do tempo de alguns aqui com os cabelos grisalhos, a gente usava muito distribuir folheto. Quem se lembra disso? Tinha folheto, distribuía folheto, tinha folheto, e não podia faltar folheto na bolsa, que a gente tinha que fazer esse trabalho. Eu acho que era uma boa ação, e que nós, ao deixarmos de distribuir folheto, nós perdemos, levamos prejuízo. Podemos voltar isso. E se vocês quiserem uma dica, ali na rua Conde de Sarzeda, tem muitas lojas que vendem todo tipo de folheto à vontade, e não é caro, é barato. Há um tempo atrás eu fui lá e comprei. Ele está mostrando, não precisa ir lá, o Ala tem aqui, procura, fala com o Ala que ele tem. Folheto. Se você tem um folheto na mão, tá? Você é um vizinho, às vezes você não tem a chance de falar palavras, mas você deixa uma mensagem. Por que não? Folheto carimbado, com o endereço da igreja, ou com o seu telefone, porque a pessoa pode depois querer contato e informação, e ela sabe com quem procurar, entendeu? Então, eu recomendo isso. Mas por que eu lembrei deste tempo? Porque entre os folhetos, tinha um folheto que dizia assim, perdido por crer. Não sei se alguns chegaram a ler esse folheto. Alguém leu esse folheto? Lembra, pastor Roberto? Perdido por crer. Você lembra desse folheto? Então sou eu que sou um pouquinho mais antigo. Perdido por crer. Mas como é que é perdido por crer? Aí o que ele vai dizer no folheto? Ele vai dizer assim, olha, vocês estão perdidos por crer de forma errada. Perdido por crer na imagem, na idolatria, por crer no seu próprio esforço, por crer no dinheiro. Por que você é capaz de fazer as coisas e acaba não fazendo? Você fica perdido mesmo. Perdido por crer de forma errada. Eu queria, nesta passagem, mostrar para os irmãos, eu quero que vocês me acompanhem, que eu vou percorrer o capítulo todo. Nós já lemos, nós vamos voltar no capítulo todo para falar sobre a fé genuína. Não é a fé que leva à perdição, mas a fé genuína, que não só leva à salvação, mas leva a conquistas espirituais. Então, a fé genuína, baseada na experiência de Abraão, a primeira coisa que a fé genuína faz é que ela é imputada como justiça. O que é imputar? Imputar é atribuir a alguém a responsabilidade ou conferir algo. A fé genuína é imputada como justiça. Nós temos isso aqui no versículo 3 e o 5. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio,
a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, a fé é imputada, é atribuída, é conferida como justiça ao justo, ao ímpio. Está dizendo ao ímpio. Mais à frente, em Romanos, ele vai dizer assim, que justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Então, quando você crê em Deus, você é justificado. Você é visto e tratado por Deus como justo. Interessante isso, não é? Então, o Abraão creu em Deus. Lá em Gênesis 15, 6, diz que Abraão creu, o Abrão ainda nem tinha mudado o nome, Abrão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, a justificação pela fé não começa com o Novo Testamento, começa lá em Abraão. Ele foi o primeiro crente a quem foi anunciado o Evangelho, Abraão. Então, este princípio, que é antes da lei, ele funciona desde a época de Abraão. O que é fé, então? Fé é ver o invisível, acreditar no inacreditável e receber o impossível. Isto é fé. Vou repetir. Ver o invisível, acreditar no inacreditável e receber o impossível. Isto é fé. E essa fé genuína que teve Abraão. Todos esses detalhes que nós mencionamos, ou essa descrição da fé genuína, ela se vê clara, retratada na vida e na pessoa de Abraão. Então, segundo, a fé não está restrita a uma raça. Veja o versículo 9 até o 12 do capítulo 4. Vamos voltar de novo. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente aos circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem. Olha aqui, pai de todos os que creem, não é pai da fé, não. Pai de todos os que creem. Embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Abraão, quando ele foi justificado, ele creu e foi justificado, ele ainda não era circuncidado. Em outras palavras, ele não era judeu ainda, ou a nação judia ainda não tinha sido formalizada, porque ela se torna nação, ou se caracteriza como nação a partir da circuncisão, que é uma aliança da nação de Israel com Deus. Então, a circuncisão, que apenas os homens praticavam a circuncisão, as mulheres estavam excluídas disso, né? Mas elas, por pertencer ao pai ou então ao marido, ela estava inclusa nesta aliança de circuncisão. Mas a circuncisão veio a ser a marca dos judeus, do povo judeu. Até hoje os judeus ainda circuncidam. São circuncidados. O menino, logo na sua infância, ao 8º dia, ou no primeiro mês, ele é circuncidado. Todo israelita é assim. Mas 14 anos, pelo menos 14 anos se passaram depois da declaração de Gênesis 15 até a circuncisão. A declaração de Gênesis 15, 6 diz que Abraão creu em Deus e ele foi justificado. Então, só 14 anos depois é que ele foi circuncidado. Então, a fé genuína não está restrita a uma raça, ou seja, não é apenas o judeu que pode crer. Não é apenas os judeus que podem confiar em Deus e receber as suas promessas e seus favores. Nós, gentios, também podemos alcançar esta graça. Amém, queridos?
nós também podemos receber o impossível, ver o sobrenatural de Deus acontecer nas nossas vidas. Agora, a fé, terceiro, disse que primeiro a fé, ela é imputada como justiça. Segundo, a fé não está restrita a uma raça. Em terceiro lugar, a fé viabiliza o cumprimento da promessa. A fé genuína viabiliza o cumprimento da promessa. Veja o versículo 13 até o 16. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Então, a fé viabiliza a promessa, não a lei, a fé. É isso que ele está demonstrando nos versículos que repetimos aqui. Promessa, Deus deu uma promessa a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não sabia onde iria. Deus disse: eu vou te mostrar. O que isso implicava? Abraão, primeiro, ele tinha que ter a certeza que quem estava falando com ele era Deus. E ele teve essa certeza. Por que nós afirmamos que ele teve essa certeza? Porque ele obedeceu. Então, Deus está falando comigo, eu vou obedecer. Ele obedeceu, ele não sabia para onde ir, ele não sabia que terra ir, mas ele ouviu Deus com clareza. E, queridos, Abraão não tinha Bíblia, Abraão não tinha profetas ao seu redor, Abraão não tinha nenhum outro auxílio externo. Mas, irmãos, Deus sabe, Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a sua estrutura. E Deus sabe como falar com você de maneira que você fique plenamente convicto, convencido que é Ele que está falando. Agora, deixa eu dizer uma coisa: se Abraão, naquela altura, um homem lá de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, ouviu Deus, será que nós, numa cultura totalmente diferente, temos uma série de auxílios para nos ajudar a chegar a Deus? Por exemplo, temos uma igreja como essa, temos um louvor extraordinário como esse, não é? Temos a Bíblia, temos irmãos abençoados. Será que nós não podemos ouvir Deus? Claro que podemos. Se não ouvimos é porque falta diligência e determinação e vontade. Abraão ouviu, e Deus falou com ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa maravilhosa, que promessa! E Abraão acreditou. Então Paulo está dizendo que não foi pela lei, a lei ainda viria muitos séculos depois, mas foi pela fé que Abraão recebeu esta promessa, tomou posse da promessa, e a promessa se realizou na vida e na descendência de Abraão, porque ele creu, ele ouviu e creu. Amém, queridos? Então, a fé genuína viabiliza o cumprimento das promessas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, hoje nós somos abençoados através de um descendente de Abraão, que é Jesus. Jesus era judeu, Jesus era da família de Abraão. Quando você lê a genealogia de Jesus, você vai descobrir. Tem que ela vir abrir aqui a água, por favor. A esposa está sempre presente. Então, Abraão, quando você lê a genealogia de Jesus, você vai perceber que lá está escrito que ele é filho de Davi, filho disso, até chegar a Abraão. Ele é filho de Abraão. E a promessa que Deus deu a Abraão, na sua descendência, ele cumpre hoje. Então, você é abençoado
pelo descendente de Abraão. Você é abençoado, a promessa: em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. E Deus está cumprindo esta palavra que deu a Abraão, lá alguns milênios, né, atrás. Então, a fé genuína viabiliza o cumprimento da promessa. Em quarto, a fé está focalizada no Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, Abraão focalizou a sua fé em Deus. Ele tinha tudo para distrair-se e para olhar, e como nós somos muito analistas, né? Todos nós, né? A gente começa a observar: mas eu nessa idade vou ter filho, como é que eu vou ser pai de uma multidão? Eu já estou velho, já estou chegando aos 100 anos, e a minha esposa aos 90, e ela também já não tem mais a menstruação, portanto ela já não tem a ovulação, ela não tem condição de gerar filho. Mas Deus falou, Deus prometeu, Deus é fiel, Deus é poderoso para cumprir a sua palavra em toda e qualquer situação, em toda e qualquer época e em qualquer pessoa. Deus é poderoso para cumprir. O foco de Abraão não estava na circunstância, no que ele via, no que ele sentia, mas no Deus da ressurreição, no Deus da criação. Deus é Deus de ressurreição, amém? Deus é Deus vivo, Deus de ressurreição. Mais adiante, Abraão demonstra e confirma essa confiança quando Deus lhe pediu o Isaque. O Isaque era o filho amado, até o texto diz que ele era o único filho, embora Ismael já estivesse por lá, mas era filho, mas era um filho, meio filho, não legítimo, ou não era filho da promessa. O filho único era Isaque. E era um filho amado, esperado por tanto tempo. E Deus disse: me dá o seu Isaque, traz o seu Isaque, sobe ao monte e sacrifica o Isaque. E o texto sagrado diz que Abraão subiu levando o Isaque, porque ele acreditava que depois de matar o Isaque, Deus ia ressuscitar o Isaque. Era essa a confiança dele. Deus não permitiu que chegasse a isso, mas era isso que era a sua fé. Ele acreditava nisso. Então Deus mandou: eu vou. Mas Deus não foi preciso e necessário que Abraão consumasse o sacrifício do filho, porque só o ato de chegar e de colocar o Isaque em cima do altar e de levantar o braço para degolar o filho foi suficiente. Não precisa mais. Eu sei que você entregou. E ele: não faças tal, Abraão. Quando ele virou, o cordeiro estava atrás. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você também estava para ser sacrificado, nós também estávamos para ser sacrificados, mas Deus proveu o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Então, o foco tem que estar em Deus e não nas circunstâncias, não nas possibilidades humanas. São muitas as nossas limitações, e se formos olhar, nós não conseguimos, nós não vamos conseguir, são muitos os problemas. E as circunstâncias são adversas e contrárias, mas a fé genuína focaliza no Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Em quinto lugar, a fé genuína é crer contra a esperança. Dizendo em outras palavras, é subir sem escada. Crer contra a esperança. Subir sem escada, mas nem de elevador. Levitar, talvez. Prosseguir quando a razão diz que você não... prosseguir quando a razão diz que você tem que parar. Mas você tem que prosseguir. Você crê, você avança. A razão está dizendo: não vai, não dá, não é possível. Mas você avança. Por quê? Porque está sob uma promessa, uma palavra de Deus.
E quando você está debaixo, por isso que é importante ouvir Deus, quando você está debaixo de uma palavra de Deus, pode avançar, que vai dar certo. Mesmo quando tudo diz que não. Mesmo quando as circunstâncias apontam para uma total impossibilidade. Você acredita e vai dar certo, e vai dar certo. Acabei de ler hoje, estava lendo ainda, não terminei minha devocional, mas não deu tempo. Eu estava lendo a história de Eliseu. Eliseu tem uns casos mais fantásticos, né? Um deles é que Samaria estava cercada pelo exército sírio. E a situação ficou tão grave que não tinha comida. O exército sírio cercou Samaria e não tinha comida. E você nunca passou fome assim. Mas quando não tem comida, o que você faz? O estômago aperta. Quando a gente jejua, faz o propósito de jejum, você sabe que não vai comer. Tem comida, é diferente. Né? Tem comida, mas você não vai comer, não é? É igual eu fiz um propósito, cortei o café por 4 meses, até 10 de maio. Aí chega, vou tomar um café. Café tem, eu sei que tem café, mas eu fiz um propósito, vou tomar café, isso é diferente. Mas não tinha comida. E o exército inimigo cercando Samaria. E o rei passou fazendo uma vistoria na cidade e encontrou uma mulher com o seguinte dilema: olha, eu combinei com a minha companheira que hoje nós íamos matar o meu filho com o meu filho, e depois amanhã comer o dela. Aí só que ela não quer cumprir o trato. Eu dei o meu para matamos, nós comemos o meu filho, agora é a vez dela, mas ela não quer fazer isso. O rei, quando ouviu esse relato, vestiu-se de saco, ficou apavorado, mas ele também não tinha o que fazer. Aí, o que ele fez? Ele pensou que o culpado era o profeta, e vamos lá para tirar, ele disse, hoje mesmo vou tirar a cabeça desse homem, do profeta. Aí, antes de chegar na casa do profeta, o rei caminhava para a casa do profeta Eliseu. Antes de chegar, o profeta manda dizer: olha, vem aí o que quer tirar a minha cabeça, mas fala para ele que amanhã, essa hora, vai ter pão com fartura aqui na cidade. Mas onde? Se o exército inimigo está cercando, como vai acontecer isso? Amanhã vai ter pão com fartura nesta cidade. E o que estava segurando e escoltando o rei, um capitão, falou assim: nem que chovesse do céu, isso podia acontecer. Foi o incrédulo, a voz da incredulidade. E Eliseu falou: você vai ver, mas você não vai comer. Você não vai participar dessa. E o que aconteceu? Naquela noite, Deus, o sobrenatural interviu. Meus irmãos, nós somos muito naturais, nós somos muito afeitos ao natural. Então, nós não entendemos e não convivemos com o sobrenatural. Nós não temos estímulo, às vezes, e não somos levados a acreditar no sobrenatural. E essa que é a nossa grande limitação, nosso grande defeito. Não é? Mas naquela noite, Deus manda um exército de anjos que faz um espanto com o exército dos sírios, e eles fogem, porque eles pensavam que o exército de Israel estava vindo, e eles fugiram, deixaram tudo para trás. E lá havia 4 leprosos que estavam separados da comunidade, e eles dão com a casa dos sírios, os espojos que o exército sírio deixou. Eles tinham corrido, deixaram tudo para trás. E os leprosos se esbaldaram. Aí até que um deles pensou: não, mas não é justo, né? Nós aqui comendo à vontade, e o nosso povo lá em Samaria morrendo de fome. Hoje é dia de boas novas, vamos anunciar. Aí, sabe quem usou? Deus usou os leprosos para trazer boas notícias. Aí chegaram lá, e o rei de Samaria ficou até meio desconfiado: não, essa é uma armadilha dele. Eles fugiram para nos atrair, para depois nos pegar na emboscada. Aí mandou uns soldados verificar, e foram atrás e viram que pelo caminho os sírios corriam tão espavoridos que foram deixando as coisas para trás. E então a palavra do profeta se cumpriu. E o capitão morreu. E a turma,
A turma estava tão esfameado que atropelaram na saída, correndo atrás de comida, atropelaram o capitão morreu. Mas a palavra do profeta se cumpriu. Porque ele ouviu Deus, ele falou em nome do Senhor. Então o foco está em Deus e não nas circunstâncias. E Eliseu tem outros episódios assim que ele não focou na situação. Quando os sírios desconfiaram, o rei sírio disse assim, quem é que é a quinta coluna aqui? Tudo que eu faço aqui, o povo de Samaria fica sabendo? O que é isso? Aí alguém lá falou assim, não, rei. Não é isso, é que lá, o Israel, ele tem um homem chamado profeta Eliseu, e tudo que você fala na sua cama, ele fica sabendo e transmite. Não tem como fazer uma estratégia contra o povo de Deus. É mesmo assim, não tem como fazer ou realizar, não tem estratégia eficaz contra o povo de Deus, porque Deus é o Senhor de tudo, Ele sabe tudo, conhece tudo e pode todas as coisas. Aí o que o rei Sírio fez? Mandou um exército para prender Eliseu, um exército para prender um homem, um profeta. O exército chega, o Geazi ficou assustado, né? O moço do profeta ficou assustado, não sei se era o Geazi, mas era um dos moços do profeta. Ficou assustado, um exército para nos prender. E Eliseu só faz uma oração, Deus cega aqueles homens, eles ficam como cegos, sem saber para onde ir. Eliseu toma pela mão, leva para dentro de Samaria e diz, Deus, abre os olhos dele. Aí eles abriram os olhos, estavam em Samaria, dentro de Samaria. Aí o rei de Samaria diz assim, ao homem de Deus, ainda bem que o rei era submisso. O senhor perguntou ao profeta, o que eu faço com eles? Aí o profeta diz, não vai matar não, você vai matar aqueles que você conquistar pela sua espada. Aqui você não vai matar não, você dá comida para eles. Aí o rei fez um banquete para o exército sírio, que tinha vindo para prender o profeta. Fez um banquete e despediu, e diz o texto que eles nunca mais voltaram a atacar Israel. Os sírios nunca mais voltaram a atacar Israel. Então, queridos, Eliseu não estava preocupado com as circunstâncias, sabia no Deus em que ele confiava. Nós precisamos conhecer Deus. Deus é digno de total, plena confiança. Eu não sei qual a sua situação, mas Deus sabe. Eu não sei qual o problema, o impossível que você está vivendo, mas eu sei que Deus sabe. E não só, digo mais uma coisa, Deus não só sabe, mas Deus pode te ajudar, te socorrer, abrir portas. De uma hora para outra, no momento que você acha que não vai dar mais, no fim, não é? No seu limite, Deus vai intervir e vai fazer o milagre que você precisa e necessita. Mas temos que estar focados no Deus da ressurreição, Deus da criação. Em quinto lugar, a fé genuína, ela crê contra a esperança. Eu falei, não crê contra a esperança, né? Já falei, eu acho que eu já falei isso aqui. Vamos lá. Tem mais uma. Sexto, a fé não olha as circunstâncias, por isso mantém-se forte. Veja o versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou. Queridos, não olhe as circunstâncias. Nós cantamos isso, né? Não olho as circunstâncias, não. Olho o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre sou. Canta esse, Pérez? Conhece? Você canta. É bom, é interessante. Não olhe as circunstâncias, mas mantém-se forte na fé. A gente podia ver aqui, lá em Abraão, quando ele tinha 99 anos, não é? E a primeira promessa, não é? Lá em Gênesis 17, é a primeira promessa, de dele ter um filho. Depois aparece em Gênesis, depois de aos 99 anos, 15 anos se passaram entre a primeira e a segunda promessa. Então, as circunstâncias físicas de Abraão e da sua esposa não davam nenhuma segurança para ele acreditar que fosse possível
ter um filho, mas ele teve. Ele teve, porque ele não olhou para as circunstâncias. E, finalmente, queridos, a fé genuína é fortalecida mediante o louvor. Olha o que diz o versículo 20 e o 21. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aleluia. Ele não duvidou, mas ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, louvando a Deus. O louvor é a expressão da fé. Enquanto louvo a Deus, não tenho tempo nem espaço para duvidar, reclamar ou queixar. Enquanto louvo a Deus. Já que não posso e não sou capaz, mas creio no poder e capacidade de Deus de fazer, o melhor que eu faço é dar-lhe a glória antecipadamente. Dar glória antecipadamente. Eu saí de uma reunião, numa quinta-feira na igreja, o pastor falou e enfatizou várias vezes: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é todas as coisas boas, não. Todas as coisas, inclusive as coisas ruins. Os acidentes, os problemas. Aí eu fui levar um discípulo na casa dele e voltei. Quando eu estava entrando numa preferencial, eu não tive uma visão, não fui cuidadoso em ver, e achei que podia entrar, e entrei, e vinha um carro a toda, e eu peguei por trás. Bati, aí parou o carro, e aí quando bati, já me veio: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí fui conversar, era o Daniel. Aí descobri que ele era da igreja Bola de Neve. Aí ele falou: o que foi? Bom, eu falei: eu não vi você, mas estou errado, me dá seus dados, eu tenho pago seguro, o seguro vai assumir o seu conserto do seu carro. E de fato, deu tudo certo, depois de alguns entreveros lá, tal, mas o seguro acabou assumindo. Ele queria fazer o conserto numa outra oficina, o seguro eu pago na oficina. Tem 2, 3 opções de oficinas aqui em Londrina, Porto Seguro, e só ali que eu posso pagar. Então, ele se ajustou lá e acertou o carro dele. Bom, aí, mas já ficou o meu carro, fiquei com o carro batido, né? Paralama amassado, mas não impediu de continuar andando. Fiquei andando, falei: bom, agora... E eu continuei lembrando: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero ver, Senhor, o bem nisso. Bom, o carro, já não tive despesa com o carro. Aí, o carro do que eu bati. Aí, se faltava o meu carro, eu falei: bom, eu não tenho pressa, já que ele está andando, eu não tenho pressa de consertar. Aí, falei: será que na igreja não tem um irmão que trabalha com funilaria? Descobri que tinha um irmão que fazia funilaria de carro. Aí ele olhou, falou: irmão Zé do Carmo. Falei: ele olhou, examinou o carro, falou: olha, agora eu não posso consertar, daqui 15 dias eu vou pegar seu carro, não vou cobrar a mão de obra, só vou cobrar o material. Tá bom, já melhorou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí nós tivemos 3 dias de jejum na chácara, passei, deixei o carro com o pastor da igreja, fui para a chácara orar, buscar a Deus, deixei para ele consertar. E ele ficou lá consertando, na volta passei, peguei o carro, o irmão Zé do Carmo não estava, o filho dele entregou o carro. Aí no culto de quinta-feira eu fui: irmão, você falou que ia cobrar o material, você não falou o preço, quanto é que ficou o material? Alguém já pagou, você não precisa pagar. Então, alguém já pagou. Amém, glória a Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tive uma batida, mas não sei o preço. Para não dizer que eu não gastei, perdi aquelas, umas amostras assim, o suporte de lanterna na frente, perdi uma, aí fui num ferro velho, encontrei mais 2, paguei R$100. Vai ser R$100. Né? Só para dizer que eu não gastei, eu tinha que gastar alguma coisa, né?
Mas para mim foi uma experiência, queridos. Deus está no controle, a gente precisa ver, a Bíblia diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, veja onde está Deus. Deus está ali. Muita gente diz, onde está Deus nessa situação? Deus está sempre em toda situação, em qualquer lugar. Mas nós precisamos identificá-lo, reconhecê-lo, adorá-lo. Porque o louvor não atrai a presença de Deus. O texto diz que Ele habita no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores. Então você quer trazer a presença de Deus, adora a Deus. Eu nunca me esqueço de umas, que já contei isso aqui, numa experiência, eu estou terminando. Eu sono, falta de sono assim, às vezes deixa eu te controlar aqui, né? Mas eu estou terminando com essa aqui. Eu estava em Monção, nós estávamos, no tempo de que eu era missionário desta igreja lá em Monção, nós estávamos enfrentando um desafio com uma mulher, e ela estava na cama, entrevada, e fomos orar por ela. E oramos, e ela não se abria, não contava nada, e depois de umas tentativas, eu disse, olha, nós vamos agora adorar a Deus. Estamos ali na casa, estava um grupo de missionários, não lembro quantos, nem quem, mas eu sei que nós começamos a adorar a Deus. Começamos a adorar a Deus, adorar a Deus. Aí, depois desse tempo de adoração, Deus tocou no coração da mulher, e aí ela contou a história. Ela disse, olha, eu morava na França, meu vizinho, meu filho brincava com o meu vizinho, e o vizinho tinha uma arma, e o filho do vizinho pegou a arma e, não sei se por brincadeira, ela não contou como, mas matou o filho dela. E por causa daquilo ela desenvolveu um ódio, uma mágoa, uma raiva contra o vizinho, e ela ficou entrevada, ela ficou doente por causa disso. Então, a adoração trouxe Deus para a situação e a gente entendeu a situação. Fala mais alto, que eu não estou ouvindo. Uma vela do tamanho dela. É aquela que acendia uma vela. Não, esse detalhe eu não estou lembrado. É possível, pode ser. Mas o que eu queria destacar é assim, que aquele momento de adoração trouxe luz para a situação. Deus veio, se fez presente. Então, uma boa dica. Se você está numa encruzilhada, sem saber, sem resposta, volta-se para Ele, começa a adorá-lo. E você vai ver que a luz virá, que a direção vai chegar e Deus vai trazer saída para a situação. Amém, querido? Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Está difícil? Está ruim? É difícil. Mas se você glorifica a Deus, você vai receber a visitação de Deus. Deus está entronizado no meio dos louvores. Então, eu vou repetir essa frase aqui, que já que eu não posso e não sou capaz, mas creio no poder e capacidade de Deus de fazer, o melhor que faço é dar-lhe glória antecipadamente. Amém? Esse é o melhor. Vamos ficar em pé e vamos orar? Eu não sei se você está vivendo um momento difícil, você precisa do sobrenatural na sua vida. Eu queria desafiá-lo a colocar isso diante do Senhor agora e experimentar o poder de Deus na sua vida, com esta fé genuína. A fé genuína que teve Abraão é a fé que todos nós podemos ter. O Deus de Abraão é o nosso Deus. O Deus de Abraão é o nosso Deus. Então, se você está vivendo um momento assim de dificuldade, você precisa de experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida, levante a sua mão. Eu quero fazer uma oração, não vou chamar aqui, mas nós queremos orar juntos neste momento. Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é Deus de ressurreição, Deus da criação. Tudo pode.
nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos, podem ser frustrados. Pai, em nome de Jesus, eu trago a tua presença, cada irmão e irmã aqui, e declaro, Senhor, a intervenção sobrenatural do Senhor na vida dos meus irmãos. Que o Senhor traga a revelação, que o Senhor traga a direção, que o Senhor traga a saída, Pai. O Senhor fez com Abraão, fê-lo, Pai, quando ele não tinha condição de gerar. Senhor, tu podes fazer o mesmo na vida de cada um aqui. O Senhor pode levar-nos a experimentar o impossível, o inacreditável, Senhor, e ver a glória do Senhor manifesta em nossas vidas. Abençoamos cada família, cada jovem, cada criança, os obreiros, os teus servos, ministros desta comunidade, Senhor. Libera a tua bênção, Senhor, e ensina-nos a depender de ti, a focar em ti, Senhor, a saber que nada é impossível ao Senhor, que as coisas impossíveis se tornam reais na vida daqueles que confiam em ti. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Recebe, toma posse da vitória em nome de Jesus.